Oi, terceiro ano, e aí, tudo certo? Como é que vocês estão? Espero que bem. Hoje a gente vai, na nossa aula de português, falar um pouquinho sobre o uso do S e do SS, tá? Então, peguem o livro de vocês lá na página 137. Então, assim, lá na página 137, a gente tem algumas palavras em que o S tá forte, né? Em que o S tem som de Z. E a gente vai aprender algumas regrinhas também sobre isso. Então, prestem atenção na prof. Quando o S, gente, ele tem som de Z, por exemplo, casar. A gente sabe que se escreve com S, mas ele tem som de Z. Eu quero que vocês percebam que na palavra casa, o S ele está entre vogais. Então, sempre que o S estiver entre vogais, ele vai ter som de Z, tá? Então, por exemplo, preciso está no meio do I e do O. Então, tem som da letra Z. Por exemplo, física tem som de Z porque está entre o I e o outro I, certo? Outra palavrinha, orgulhoso, também tem som de Z e está no meio de duas letras O, certo? Outro exemplo, coisa, também está no meio de duas vogais, tá? Que é o I e o A, coisa. Então, sempre quando o S estiver no meio de vogal, ele vai ter um som de Z. Porém, ele não é o Z, né? Ele é o S. Relembrando também, né? Isso vocês já sabem. Nenhuma palavra começa com dois S's. Então, por mais que tenha um som forte, por exemplo, segunda é um S só, tá? Por exemplo, cansado, tá? Não é também, certo? Para ter o som forte entre as vogais, o S tem que ser dobrado, tá? Por exemplo, professor, passeio. Então, são com dois S's, certo? Então, né, o S ele tem o som forte quando normalmente ele é a primeira letra da palavra, né? Segunda, saltar, certo? Também quando ele é a última letra da sílaba, tá? Por exemplo, costas, ó, costas. Então, terminei com S a sílaba, então é um S só, certo? Então, vamos fazer as nossas atividades lá na página 138, tá? Aqui a prof trouxe mais uma explicação também, que a prof acabou de falar, que o S tem som de Z quando ele está entre as vogais, tá? Então, ó, aqui tem uma ilustração para vocês darem uma olhadinha também. S, S, S. Então, ó, a letra S vem no começo da palavra, som de S. Sonho, salgado, sábado. A letra S vem depois de consoante, então cansado, diversão, insistir. A letra S vem no meio da palavra entre vogais, tem som de Z. Casa, mesa. O S vem no meio da palavra entre as vogais, também tem som de S agora, ó. Assobiar, permissão, tá? O S dobrado. Então, agora na página 138, na número 1, vocês vão colocar o nome daqueles objetos ali, tá? Daquelas palavrinhas. E vocês vão dizer se é com S, tá? Ou dois S's. Na número 2, vocês vão escrever as palavras ali que estão em destaque no quadrinho, tá? E separar as sílabas no quadro de classificação. Então, por exemplo, ali, palavras com som forte, né? Com S forte. Tosse. Então, vai escrever tosse e depois vai separar tosse. Tosse. Lembrando, o SS não fica junto na separação silábica. Por exemplo, sorte. Tem som forte, o S do começo. Daí vai separar sorte. E quando tem o S brando, por exemplo, coisa, alisado, asilo, liso. O S brando é aquele S que não tem som de S, que ele tem um som de Z, na verdade, certo? Na página 139, vocês vão ler os provérbios ali, ó. Mais vale um pássaro na mão do que dois voando, galinha ciscadeira acaba achando cobra, casa de ferreiro, espeto de pau. E aí depois vocês vão pintar de amarelo as palavras em que o S é forte, tá?
de vermelho, em que o S tem som de Z, certo? Na número 4, vocês vão observar as figuras e formar as palavras com as sílabas, né? Com símbolos iguais. Então, ali na primeira, ó, a gente tem uma carinha feliz, né? Uma carinha tipo de maçã. Então, vai ver mosquito. E aí, depois também vai formar as palavras. Na 5, a gente vai observar o exemplo e vai formar novas palavras colocando o S. Então, pote se transformou em poste. Gota vai se transformar em gosta, que é gosta, na verdade, né? Dica vai se transformar em disca e assim por diante. Na número 6, vocês vão observar a tabela, tá? E aí depois vai classificar as palavras da tabela de acordo com a indicação. Então, ali a gente tem na tabela palavrinhas que tem som de S e que tem som de Z, né? Um S brando, um S fraco. Então, ali na letra A, por exemplo, o S é a primeira letra da palavra. Quando que o S é a primeira letra da palavra? Em quais palavras? Então, ali a gente tem a palavra surf e a palavra sign. Aí depois, quando o S é a última letra na sílaba? Na C, o S é duplo nas palavras. Quando o S tem som de Z, essa tem bastante. E quando o S compõe um dígrafo sem ser duplo nas palavras. Por exemplo, piscina, tá? Então, essas são as nossas atividades de hoje. Façam com calma e com atenção. Lembrem-se que vocês são inteligentes e capazes. Beijinhos da Prof. Até a nossa próxima aula.